de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD 1. MP3. Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, endereço, Avenida Pedro Teixeira, número 2565. Sambódromo, Dom Pedro, Manaus, Amazonas, CEP. 6. 0. 40-000. Fone. Fax. 0. 9. 2. 3. 2. 3. 4. 0. 5. 8. 8. E-mail braille@culturamazonas.am.gov.br. A luz através dos dedos. Livro. Psicologia da comunicação. CD 2. Índice CD 3. Percepção da realidade. CD 4. Corrente dinamista. CD 5. Processos de aprendizagem. CD 3. Psicologia da comunicação, percepção da realidade. A imagem que a percepção nos fornece do mundo não é uma reprodução exata do mundo exterior na sua realidade física. Perante a multiplicidade de estímulos, o ser humano não é um receptor passivo. O ser humano seleciona e discrimina os estímulos de tal modo que os mesmos estímulos podem ser interpretados de diferentes modos, por diferentes sujeitos. A percepção do mundo exterior é algo que se vai construindo através do processo de comunicação interpessoal, apesar de se tratar de um processo interno. Ela desenvolve-se em função do contexto sociocultural em que se vive. É através dos sentidos que captamos a realidade envolvente. O comportamento de cada um forma-se em função da imagem que adquire do mundo, em função da experiência, das pessoas e das coisas percepcionadas, em suma, em função da percepção que se faz da realidade. O mundo dos objetos não nos entra tal qual, consciência adentro, pela porta dos sentidos. As mensagens destes precisam ser processadas e interpretadas. A sobrevivência e a adaptação dos indivíduos realizam-se na medida em que entre eles e o seu meio se estabelece um equilíbrio, cuja regulação passa necessariamente pela captação de informação. As nossas percepções são influenciadas por uma série de fatores relativos à personalidade do sujeito, motivações e interesses, atitudes e expectativas, experiência anterior e hábitos culturais. O boato, abre aspas. Boatos. O meio de comunicação mais velho do mundo. Fecha aspas. Jean Kapfner. Soletrando J. E. A. N.
N, O, E, L, K, A, P, F, N, E, R. Publicações Europa-América. O boato é um fenômeno que se manifesta particularmente em situações de crise ou de falta de informação. A partida, o processo de formação de um boato ocorre involuntariamente. O boato origina-se nas primeiras trocas de comunicação entre indivíduos. A comunicação estabiliza-se na sexta transmissão. O boato não tem feedback. Nunca se consegue chegar junto da fonte que o originou. A fonte aparece com credibilidade, mas não se consegue identificar quem é. Ingredientes para a formação de um boato. 1. Deverá ser um assunto interessante para um número alargado de pessoas, abre parênteses morte, paixão, doenças, catástrofes, figuras públicas, entre outros. Fecha parênteses. 2. Ambíguo, que possibilite diferentes interpretações. Matérias que gerem ansiedade propagam-se com maior rapidez. Mecanismos psicológicos que ocorrem entre a informação que dá origem ao boato e ao boato propriamente dito. 1. Nivelamento. À medida que o boato circula, vai comportando cada vez menos palavras de até atingir uma forma estereotipada em que permaneça inalterado. 2. Estimulação. Consiste na seleção de um número limitado de pormenores, escolhidos devido ao seu caráter insólito, e consiste, ao mesmo tempo, no exagero desses mesmos pormenores e na sua adaptação ao presente. 3. Assimilação. Apoiar-se nas paixões de quem a escuta, ou seja, apresentam-se as coisas como as pessoas estão habituadas a vê-las. A assimilação é feita através da lógica de cada um dos preconceitos e interesses. A essência do rumor ou do boato consiste numa persuasão que nasce da própria atividade de transformação da notícia original feita em função das representações sociais. Lei básica do boato de Allport, soletrando A. L. L. P. O. R. T. A quantidade de rumor varia segundo a importância do assunto, multiplicada pela ambiguidade do tema. Desmentindo, para desmentir um boato, deve-se tentar chegar o mais perto possível da origem de forma a atuar com mais força. Se algo originou o boato, então existe uma razão para tal. Ralph Rosnov, soletrando R. A. L. P. H. R. O. S. N. O. W. Abre aspas. O boato é uma espécie de hipótese, uma especulação que ajuda as pessoas a darem sentido a uma realidade caótica ou que lhes faculte um tênue sentimento de controle sobre o mundo ameaçado. Fecha aspas. Kinnell, soletrando K. I. N. N. E. L. Abre aspas. Quanto mais as pessoas se assustam com um boato, mais o apregoam. Fecha aspas. Distorção da comunicação. Quem comunica está emocionalmente ligado à mensagem que está a emitir, pois faz parte do seu campo psicológico. Esta mensagem será tão mais eficaz quanto mais reforçará as opiniões e as atitudes do receptor. O contrário também é verdade. Se o que o emissor ao transmitir uma mensagem que vai contra as opiniões e as atitudes do receptor, maior será a resistência à mensagem e menos eficaz ela será. Atitude, abre parênteses, definição da psicologia, fecha parênteses. Atitude em psicologia é aquilo que está por detrás dos comportamentos, abre parênteses, o que no dia a dia chamamos de atitude, fecha parênteses, ou seja, a opinião, as convicções em relação a determinado assunto. Na distorção da comunicação, a atitude influi da seguinte forma: a atitude do emissor para consigo próprio. Em casos anormais pode ser de subestimação ou sobreestimação, afetando a eficiência da comunicação. A atitude do emissor em relação ao assunto. A atitude desfavorável poderá levar a uma comunicação deficiente, a atitude favorável resultará num maior cuidado no que se refere ao tratamento da mensagem. A atitude do emissor em relação ao receptor. A atitude desfavorável leva a uma explicação deficiente dos objetivos. Na atitude, há sempre uma componente cognitiva, referente às ideias ou crenças, uma outra afetiva, referente a valores, e uma outra comportamental, referente à predisposição.
Fatores que podem distorcer uma mensagem. 1. O conteúdo emotivo da mensagem pode influir na distorção da mensagem transmitida. 2. A linguagem é uma razão muito forte de distorção na mensagem. Em psicologia, a linguagem é o instrumento de adaptação dos indivíduos ao seu meio. 3. Uma gama de conhecimentos muito profundos pode dificultar a comunicação se o emissor não ajustar o que transmite aos conhecimentos do receptor. 4. Quanto mais curta for a linha de comunicação, maior será a sua velocidade e menores serão as possibilidades de distorção. Estrutura e dinâmica de grupos. Este é um conjunto limitado de indivíduos que interagem entre si, que se regem por normas e procuram atingir um objetivo comum. O grupo tem capacidade de responder às necessidades dos indivíduos, mas um só grupo não satisfaz estas necessidades. Daí o indivíduo necessita pertencer a vários grupos. Suas características são: 1. Sistema de regras ou normas. 2. Os mesmos comportamentos, pela utilização de regras. 3. Um sistema de controle. 4. Sistema de status, funções. 5. Sistema de papéis. Porém, nem todos os conjuntos de indivíduos podem ser designados por grupo. Os traços que definem os grupos são coesão, durabilidade, estrutura e conjunto de normas. Processo de socialização, processo de aprendizagem gradual da vivência em sociedade e da interiorização de valores por ela inculcados, ou seja, as normas. Por este processo, o homem torna-se membro da sociedade. Indivíduos que tenham processos de socialização semelhantes tendem a entender-se com muito mais facilidade. O homem é simultaneamente sociável e socializável. É o fenômeno da socialização que afeta e desenvolve a liberdade de ser de cada um, que permite que cada indivíduo se exprima como indivíduo num contexto social. Interiorização da norma. O indivíduo cumpre a norma, mas pode ou não interiorizá-la. Há uma pressão social sobre ele para o cumprimento da norma. A infração da norma pode ser importante no processo da sua interiorização. Agrupamentos humanos que não são grupos. A categoria social não é um grupo. É um conjunto de indivíduos mais ou menos dispersos que têm características comuns reconhecidas pela sociedade. Ou seja, a categoria social é constituída por indivíduos que têm em comum uma ou mais características, mas que não estão em comunicação. Agregados sociais, pessoas que estão reunidas na mesma realidade física. Vasto conjunto indiferenciado de indivíduos que se encontram em proximidade, mas não se comunicam entre si, abre parênteses, comunicação recíproca, fecha parênteses. São conhecidos por nomes de multidão e massa. Critério quantitativo de classificação dos grupos. 1. Microgrupo, o mais pequeno, por ter apenas 2 elementos não deixa de ter uma grande complexidade. 2. Com o grupo de 3 pessoas, permite que uma pessoa seja excluída da comunicação, ou que uma pessoa comunique para as outras 2. 3. Com o grupo de 4 pessoas, permite a existência de 2 subgrupos. 4. Com o grupo de 7 pessoas, possibilita muita interação sem que para isso haja uma perda de intimidade. 5. Grupos grandes. A grande maioria dos autores considera que os grupos grandes começam a existir a partir dos 30 elementos. Quanto maior é o grupo, menor importância tem a sua dimensão. Genericamente, para um grupo pequeno, maior é a dificuldade de integração de novos elementos. Critérios qualitativos de classificação dos grupos. Grupos de contato direto e indireto, entre os elementos do grupo. Os grupos pequenos são mais ricos, por terem mais possibilidade de comunicação entre si, tendem a ser de contato direto. Já os grupos grandes são menos ricos, justamente por terem várias pessoas, impossibilitando uma ótima comunicação entre os componentes do grupo e tendem a ser de contato indireto. Grupos afetivos e utilitários. Os grupos afetivos possuem traços de personalidade e laços de afetividade entre os membros do grupo que, por sua vez, são fundamentais para o bom andamento do grupo. Os grupos utilitários têm a afetividade de forma secundária, pois o que faz a união do grupo é o objetivo a atingir. O que conta é o resultado que o grupo alcança.
Grupos espontâneos e artificiais, em relação ao momento da criação do grupo. Os grupos espontâneos são criados naturalmente. Não houve um planejamento para a formação do grupo. Já os artificiais, os vínculos são pré-estabelecidos com os indivíduos. Não é importante quem integra o grupo. Grupos primários e secundários. Os primários são os grupos mais restritos, frequentemente espontâneo, definido por motivações afetivas, mais que utilitárias, abre parênteses exemplo, família, vizinhança, entre outros, fecha parênteses. Já os secundários tendem a substituir os grupos primários nas sociedades complexas, abre parênteses exemplo, partidos, escolas, entre outros, fecha parênteses. Características psicológicas dos grupos primários são as interações, as emergências de normas, a existência de objetivos coletivos comuns, a emergência de uma estrutura formal, a existência de emoções e sentimentos coletivos, a existência de um consciente coletivo e o estabelecimento de um sistema de equilíbrio. Classificação dos grupos por K. soletrando K. M. U. N. N. E. Grupos formais e informais. Os formais são grupos que podem estar organizados, com regras e hierarquias explícitas e reconhecidas pelos membros de um grupo, exemplo a empresa. Já os informais estão estruturados segundo alguns papéis e uma hierarquia de status com caráter difuso, com regras a que os membros dos grupos se conformam e adaptam sem darem por isso, exemplo, a família. Grupos voluntários e involuntários, ou conhecido como adesão forçada. Os grupos voluntários são aqueles que o acesso e a permanência dos membros no grupo é opcional. Já os involuntários são aqueles que querem o acesso, querem a permanência dos membros dos grupos é opcional. Grupos abertos e fechados. Os grupos abertos têm maior facilidade de acesso de novos membros ao grupo. Já os fechados, o acesso se torna mais difícil. Exemplo, os grupos pequenos tendem a ser mais fechados do que os grandes grupos. Grupos estáveis e instáveis, o que os distingue é a duração do grupo, mas também é importante a força do vínculo grupal. Se for forte, o grupo tende a ser mais estável. A própria duração do grupo, independentemente do vínculo, também distingue a estabilidade dos grupos. Dinâmica de grupo. Quem pela primeira vez falou de dinâmica de grupo foi Kurt Lewin, soletrando K. U. R. T. L. E. W. I. N. Psicólogo alemão, em 1944 num artigo sobre, abre aspas, teoria e a prática, fecha aspas. O grupo é uma realidade dinâmica e nela existiram alteração das normas, funções, entre outros. Investigação e ou ação. Kurt Lewin diz que a investigação e a ação estão intimamente ligadas, em interação. A teoria tende a estar ao serviço da prática, mas a prática não pode estar desligada da teoria. Quando se aplica na prática uma teoria, estamos a melhorar essa teoria e a permitir melhor o seu conhecimento. A prática levanta novas questões teóricas. É sobretudo na dinâmica dos grupos que esta interação investigação e ou prática é muito importante, não podendo ser de outra forma. A mudança e a resistência à mudança constituem um aspecto essencial na vida dos grupos. Existem situações em que a tendência é maior para a mudança e outros casos em que é para uma maior resistência à mudança. CD 4. Corrente dinamista, fatores de coesão por Fstinger, soletrando F. E. S. T. I. N. G. E. R. E Schatter, soletrando S. H. A. C. T. E. R. Totalidade do campo de forças, tendo por efeito manter em conjunto os membros de um grupo e resistir às funções de desintegração. Fatores de coesão por Kelly, soletrando K. E. L. L. Y. E Tibalo, soletrando T. H. I. B. A. N. L. O. Atração global do grupo para todos os seus membros. A coesão pode ser obtida por fatores extrínsecos, ou seja, anteriores à formação do grupo e fatores intrínsecos, ou seja, após a formação do grupo.
A proximidade constitui um forte fator da coesão. Abre parênteses, esta proximidade pode ser a nível cultural, geográfico, entre outros, fecha parênteses. Valores intrínsecos, fatores de ordem socioafetiva, exemplo, atrativo de um fim comum, de uma ação coletiva, e que pertença a um grupo. O desejo de comunicar é uma forma de fugir à ansiedade, logo por ordem afetiva entram num grupo. A integração de pessoas pode ter a ver com a forma como elas elegem a amizade com vários membros já existentes no grupo. O fato de os grupos não serem o fim, mas um meio para chegar a algo, faz com que as pessoas adiram a vários grupos, pois um grupo não satisfaz todas as necessidades. O que é importante no grupo é que este dê sempre resposta às necessidades evolutivas do membro. A razão pela qual alguém entrará num grupo, podendo ao fim de um determinado tempo não ser a razão pela qual ainda está ligado a ele. A aceitação e o reconhecimento só se faz se existirem mais do que um elemento. No caso do prestígio, só se torna evidente se os outros indivíduos reconhecerem o prestígio de outro elemento. Fatores de ordem operativo-funcional, distribuição e articulação de papéis. Tem a ver com as capacidades de cada um e com as aptidões do grupo. Um grupo que tem atividades diferentes tem que ter em conta as capacidades e aptidões de cada elemento. Comportamento do grupo: o grupo comporta-se como tal enquanto se mantém. A influência, quer em qualidade quer em intensidade, dos vários membros do grupo vai delinear a forma como o grupo se comporta. A situação ideal é que todos os indivíduos desempenhem uma influência no grupo. Inclusive no âmbito do comportamento de grupo existe um fator importante: a liderança. Liderança: o indivíduo pode mostrar grande capacidade num dado grupo e noutro não ter capacidade nenhuma de liderança. Podem-se identificar duas formas de liderança: a inata e aquela que depende das circunstâncias do grupo. Como os grupos são dinâmicos, o líder pode não liderar em determinadas circunstâncias. Tipos de liderança: existe a autoritária, onde o líder decide sozinho, impondo tarefas, dirigindo e administrando sozinho o grupo. Existe a democrática, onde o líder decide mediante as várias interpretações e posições dos membros, colaborando e fazendo parte desse grupo. Já o laissez-faire, o líder não existe, o grupo é que decide como um conjunto sem se poder identificar quem decidiu. O líder é quem se impuser numa determinada situação. O mesmo líder pode em momentos diferentes optar pelo tipo de liderança que mais se adapta à situação em causa. Redes de comunicação: as comunicações cimentam o grupo, pois é na medida em que há autêntica e profunda correspondência entre dos membros que o grupo pode viver e sobreviver. Observa-se que as comunicações são geralmente detidas pelos líderes do grupo, que funcionam como filtros e nem sempre comunicam todo o conteúdo a todos. Por outro lado, algumas notícias circulam no interior dos subgrupos, mas nem sempre atingem os membros isolados. Para que a comunicação seja possível é necessário que esta circule em 3 sentidos: ascendente, descendente e horizontal. Comunicação formal e comunicação informal. Em empresas e grupos formais pode-se verificar com rigor a forma de comunicação e a sua direção. Uma rede de comunicação eficaz caracteriza-se essencialmente por favorecer a difusão da mensagem de modo a que ela possa chegar aos receptores, aos destinatários, com o máximo de exatidão e precisão. No caso dos grupos informais, não é possível identificar a direção da comunicação, pois esta é dominantemente informal. Da mesma forma, não é possível conhecer a sua estrutura, ou seja, quem comunica mais ou por quem passa mais informação. Se a comunicação depende da estrutura, também contribui para a definição dessa mesma estrutura. Dentro das empresas também existe comunicação informal, com mais frequências nos casos em que os canais de comunicação formal não funcionam. Um canal de comunicação, quando funciona, tem tendência a ser mais utilizado e com novas funções para que não foi preparado. Corre, assim, o risco de se saturar, pois deixa de ter capacidade para gerir toda a informação. Processos cognitivos: atenção. Captação e manutenção da atenção. Esta pode ser captada involuntariamente, quando, por exemplo, ouvimos um estrondo que não pertence ao habitual barulho.
Pode ser captada, também, voluntariamente, por exemplo, para a leitura. A atenção é um processo altamente seletivo. O indivíduo está a ser continuamente sujeito a uma corrente de estímulos que mudam sem cessão, mas atenta para um número relativamente pequeno desses estímulos. Então a atenção tem como ênfase que um estímulo ou conjunto de estímulos adquirem relativamente a todos os outros. Neste caso é possível manipular os estímulos, organizá-los, de forma a captarem melhor a atenção, do que outra organização permitiria. J. P. Chaplin, soletrando C. H. A. P. L. I. N. Diz que a atenção é o processo de responder preferencialmente a um estímulo ou a uma variedade de estímulos. É o ajuste dos órgãos sensoriais e do sistema nervoso central a um estímulo máximo. É também um estado de clareza sensorial com uma margem e um foco. Abre parênteses do Dicionário de Psicologia, publicações de Quixote, fecha parênteses. Atenção ou consciência marginal são zonas do campo da atenção que são menos claras ou vivas, abre parênteses, auditiva, visual ou sinestésico, fecha parênteses. Existem formas de atenção: atenção primária, sem esforço ou involuntária; atenção primária derivada, recebe o estímulo a que damos atenção sem dar por isso, por ser habitual; atenção secundária, voluntária e ativa, atender, responde preferencialmente a um estímulo. H. Kendler, soletrando K. E. N. D. L. E. R. Liga a atenção a outros processos cognitivos, como a atenção e percepção, acrescentando que a atenção faz parte do estudo da percepção. O primeiro momento da percepção é a atenção. A atenção em psicologia refere-se à seletividade dos processos perceptivos. Só damos atenção àquilo que percepcionamos. Porque determinado estímulo toma ênfase num conjunto de estímulos. 1. Variáveis de estímulo têm a ver com a forma como os estímulos estão organizados, sua intensidade, seu contraste ou movimento. Estas variáveis são manipuláveis. A intensidade tem estruturas de estímulo e podem ser dispostas de tal maneira que uma característica do estímulo sobressaia. Esses estímulos são intensos quando comparados com outros. O contraste tem um estímulo como fundo, onde tem tendência a despertar mais atenção. Já o movimento é o estímulo do movimento, onde capta mais atenção do que se estivesse parado. 2. Variáveis motivacionais e aprendizagem são variáveis que não se podem alterar facilmente. Captar a atenção de alguém para o que ela já está motivada é muito difícil. Uma pessoa tem tendência a dar atenção a algo que não conhece. Para saber se estamos a apresentar uma novidade, precisamos conhecer a forma como o público reage a esse estímulo. Preparação perceptiva, a tendência que o organismo tem para prestar atenção a certas características de uma estrutura de estímulos, de acordo com os interesses pessoais. As variáveis motivacionais e de aprendizagem dependem fortemente dos estímulos para que cada indivíduo está estimulado e também de acordo com a sua vivência. Memória, aprendizagem e esquecimento. Aprendizagem e memória são processos complementares, um e outro são imprescindíveis na aquisição de condutas. Não se pode conservar nem evocar o que não se tenha adquirido, como também não se pode falar em aquisições, se o que se adquiriu não perdura no tempo. Esquecimento diz respeito às coisas que aprendemos, mas que não conseguimos recordar. O esquecimento tem uma função seletiva pela qual o psiquismo faz a depuração de todas as experiências imateriais que não interessam ao estilo de vida do sujeito e à construção do presente. Teoria do desuso diz que certas coisas que não são treinadas ou usadas são mais facilmente esquecidas. Esta teoria não se aplica às habilidades, abre parênteses, conduzir, andar de bicicleta, entre outros, fecha parênteses. Reaprender, só podemos falar em reaprender porque existe memória. A reaprendizagem é mais fácil que a aprendizagem, pois no inconsciente estão memorizadas as informações que não conseguimos lembrar.
Memória e aprendizagem, a presença de uma necessidade e a existência de um obstáculo são condições indispensáveis para desencadear uma situação de aprendizagem. Consoante o caso, a aprendizagem pode ter mais sucesso se for distribuída ao longo de um maior espaço de tempo, do que tudo de uma só vez. Diferentes condições de aprendizagem levam a diferentes maneiras de memorizar e recordar. A inibição da situação retroativa é maior que em proativa, dado que entre o processo de aprendizagem de A e a sua recordação se interpôs uma outra aprendizagem. No caso de inibição retroativa, quanto maior for a semelhança entre A e B, mais será difícil recordar A, pois haverá maior possibilidade de confundir as duas situações. Temos mais facilidade em recordar aquilo que aprendemos mais recentemente. No caso dos mais idosos, passa-se o contrário. É-lhes mais fácil recordar fatos antigos. Só aprendemos porque temos a capacidade de armazenar ou reter informações. CD 5. Processos de aprendizagem. Condicionamento clássico. O reflexo condicionado de tipo pavloviano ou clássico é um esquema de aprendizagem que se forma de maneira passiva e involuntária no que se refere ao sujeito da ação, pondo em evidência o poder dos estímulos e o seu jogo associativo, expresso na capacidade de um estímulo para se constituir como sinal, antecipação de um outro. Condicionamento operante. O reflexo operante é assim designado por nele se realçar a iniciativa do sujeito. Este age para obter satisfação. Ensaios e erros. O método de ensaios e erros corresponde a uma situação em que há mais que uma resposta possível, mas nem todas são reforçadas. Insight, soletrando I, N, S, I, G, H, T. Ou intuição. A intuição consiste no aparecimento brusco, repentino, da forma exata de resolver uma situação problemática. Memória e percepção. A percepção e a consciência vão entrar em linha de conta com os dados que estão na nossa memória. É em função dos conhecimentos que temos que vamos percepcionar o mundo de determinada forma. Natureza da memória pressupõe de codificação, armazenamento e recordação. A codificação, abre parênteses, estratégias de memorização, fecha parênteses, vai permitir a maior ou menor facilidade de se recordar determinada informação. A recordação tem duas formas: o livre recordar e o reconhecimento. Nesse caso é mais fácil recordar pela forma de reconhecimento, pois há a possibilidade de conjugar informação memorizada para reconhecer algo. É o caso dos testes americanos. Já o livre recordar obriga a recolher informação da memória. Fatores de aprendizagem. A aprendizagem depende de múltiplos fatores, alguns dos quais derivam do contexto da aprendizagem, do modo como está organizada e outras das diferenças individuais entre os sujeitos. O método de memorização é algo muito importante para que depois da aprendizagem ser mais fácil de recordar. A recordação é uma medida de memória, assim como o esquecimento, e avalia o método de memorização. É a proporção entre estas duas medidas que dará o grau de aprendizagem de um indivíduo. Sistemas de memória por Atkinson, soletrando A, T, K, I, N, S, O, N. E Shiffrin, soletrando S, H, I, F, F, R, I. N. Primeiro, a memória sensorial, que dura um segundo, não há interpretação, abre parênteses, percepção, fecha parênteses, das sensações. Os órgãos sensoriais apenas são impressionados. Segundo, a memória a curto prazo, que dura 15 segundos. É necessário que fiquem retidas informações da memória sensorial. Terceiro, a memória remota, é a única informação que fica armazenada. Qualquer informação retida na memória remota tem que passar pelas outras memórias. A percepção, abre parênteses, ou consciência das coisas, fecha parênteses, requer sempre uma relação/comparação entre o presente e o passado. A forma como se interpreta o presente está condicionada pelo nosso passado. Percepção por Linda Davidoff, soletrando D, A, V, I, D, O, F, F,
onde descreve que a percepção é o ponto em que a cognição e a realidade se encontram, que esta é uma atividade cognitiva mais fundamental da qual emergem todas as outras. Abre parênteses, Linda Davidoff. Introdução à Psicologia. McGraw-Hill, soletrando M. C. G. R. A. W. hífen. H. I. L. L. Fecha parênteses. Entre o estímulo e aquilo que vai ser percepcionado existe um conjunto de fatores que condicionam o nível de percepção, como as condições do ambiente, os valores, as motivações, as atitudes, entre outros. A percepção não é um espelho da realidade, devido não só aos fatores já referidos, mas também às condicionantes dos nossos órgãos sensoriais. Na realidade existem estímulos que não são acessíveis a todos, ou não são acessíveis de igual modo para todos. Por outro lado, por vezes podemos percepcionar algo numa determinada realidade que não está presente, quer seja por cansaço, efeitos de drogas, expectativa, motivações e experiências anteriores. São também estes fatores que dependem as percepções humanas. Há uma natureza criativa da percepção. Se a percepção é condicionada pelos fatores atrás referidos, a imagem percepcionada revela uma grande individualidade. Há processos de socialização semelhantes que correspondem a percepções semelhantes, o que não deixa de tirar a individualidade da percepção. Em diferentes estados emocionais, a mesma pessoa pode ter percepções diferentes. Chaplin, abre aspas. A característica principal da percepção. De certa maneira organizamos automaticamente as características de formas complexas de estimulação. O modo de organizá-las e dispô-las constitui o objeto da psicologia da percepção. Fecha aspas. Quando percepcionamos não o fazemos conscientemente. A sensação é o processo elementar ou processo que se inicia quando um estímulo excita um receptor. É o processo de sentir. Este, por sua vez, é um dos 3 elementos da consciência, juntamente com a imagem e com os sentimentos. Em psicofísica é uma experiência discriminável. Linda Davidoff define a percepção como, abre aspas, o processo de organizar e de interpretar dados sensoriais recebidos, sensações, para desenvolvermos a consciência do ambiente que nos cerca e de nós mesmos, fecha aspas. A percepção implica a interpretação e não a sensação. Os gestaltistas que estudaram o processo cognitivo da percepção. É um movimento que surgiu paralelo com o movimento behaviorista, que tem apenas em comum a sua oposição ao movimento estruturalista. Neste contexto existem 3 postulados do gestaltismo. 1. O todo é percebido de maneira distinta da soma das características dos seus componentes. No momento em que percepcionamos algo, vemos o todo e não os elementos constituintes. 2. No nosso processo perceptivo, percebemos o campo estimulatório como sendo constituído por fenômenos necessariamente interligados e não como partes unidas por associação. Uma melodia pode mudar de timbre ou de tom, mas isso não altera a nossa percepção da melodia. 3. O campo perceptivo é organizado e esta organização é no sentido da melhor forma permitida pelo campo estimulatório. Organizamos também de acordo com aquilo que conhecemos. Os princípios subjacentes à boa organização perceptiva. 1. Proximidade. A distância entre os objetos no campo estimulatório determina a organização perceptiva. 2. Semelhança. Estímulos semelhantes são agrupados e percebidos de acordo com o agrupamento por semelhança. 3. Experiência passada. A familiaridade com determinados objetos influi no processo perceptivo. Exemplo: Rua do Alecrim, tudo junto. Quem não esteja familiarizado com o português não poderá entender aquilo que está escrito neste exemplo. 4. Boa forma. Estímulos semelhantes, quando integrados num todo constituído de boa configuração, são percebidos de acordo com a boa forma constituída. 5. Assimilação e contraste. Quando as partes integrantes de um todo são ligeiramente diferentes, tendemos a assimilá-las ao todo, percebendo-as de maneira uniforme.
Por outro lado, quando as partes não constituem um todo, a tendência perceptiva é no sentido de contrastá-las com o fundo. Exemplo: uma cor cinzenta num fundo branco parecerá mais escura do que inserida num fundo negro. Percepção, aprendida ou inata. A organização perceptiva e o sistema nervoso estão intimamente ligados. Para os gestaltistas, é a forma como fazemos a leitura pelo agrupamento e o nível da figura e do fundo confirmam que a percepção é inata. Os behavioristas dizem que tudo isso resulta de um processo de aprendizagem. A controvérsia entre estas duas correntes deixa de ter fundamento, pois que todo comportamento humano resulta da interação entre o organismo e o meio ambiente, pelo que há que atender a uma função conjugada dos fatores inatos ou hereditários e dos fatores aprendidos ou adquiridos. Abre parênteses, teoria operatória, fecha parênteses. Percepção visual. Na percepção visual entram os estímulos e as características do aparelho visual de cada um. Existem órgãos sensoriais que não são tão desenvolvidos como outros. O órgão visual é dos que está mais desenvolvido, embora na fase da criança o que está mais desenvolvido é o ouvido. No caso de um indivíduo estar a olhar para um quadro com uma paisagem, como vai ele distinguir a profundidade? Uma das formas de fazê-lo é através das cores, outra através do tamanho dos objetos, entre outros. Ilusões perceptivas. Muitas vezes também somos enganados pelas nossas percepções. É o caso da Lua, pois parece maior em determinadas ocasiões do que noutras, apesar de manter sempre a mesma distância da Terra. Essas ilusões perceptivas não se devem a malformações dos mecanismos sensoriais. Diz-se que há uma ilusão sempre que há um desacordo entre o perceptor e a realidade física. No caso das ilusões, pode-se aplicar uma das explicações da psicologia de Gestalt. Um elemento percebido num contexto é diferente desse elemento isolado ou integrado noutro contexto. Percepção visual a 3 dimensões. Se todas as imagens que projetamos numa superfície bidimensional, como é possível percepcioná-las a 3 dimensões? Para isso existem as variáveis de estímulo que indicam a profundidade. 1. A grandeza relativa, de 2 ou mais objetos, fornece informação importante acerca da distância relativa aos seus espectadores. 2. A perspectiva linear. O grau de convergência é proporcional ao afastamento dos espectadores. 3. A interposição dos objetos. O objeto que está escondido parece estar mais longe. 4. A distribuição de luz e sombra. O contraste luz-sombra constitui um indício para a percepção da tridimensionalidade. 5. A clareza. Quanto maior a claridade, maior ideia de profundidade. 6. Os movimentos dos objetos. Quanto maior a velocidade, maior ideia de proximidade de um objeto. 7. Gradiente de textura. Os objetos do campo visual mostram, com a distância, uma mudança gradual de textura. Aparecem claros, detalhados e rudes quando próximos e menos distintos quando mais distantes. 8. Adjacência. O ponto onde localizamos um objeto no espaço é determinado pelas indicações de profundidade dos objetos adjacentes em comparação com os mais afastados. CD 6. Fim do livro. Psicologia da Comunicação. Esta é uma gravação produzida na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, com a utilização de voz sintetizada. Em 01 de agosto de 2011, com voz sintetizada, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução, locução. Fernanda, Biblioteca Braille do Amazonas, a luz através dos dedos, B. A. M. Produção, Jennifer Furtado.